Doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí começando agora, né, mais uma live aqui nesta terça-feira. Então quero saudar você, meu irmão e minha irmã, com a doce e gloriosa paz de Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui hoje para mais uma aula de panorama bíblico e hoje falaremos de forma expositiva do livro de Ruth, uma história belíssima que tem muito a nos ensinar. Então não sai daí, fica conosco, tá bom? Vai divulgando aí, vai compartilhando, marca alguém enquanto os demais irmãos vão entrando aí. Começamos a live, tem aproximadamente 1 minuto e meio, 2 minutos. É o tempo que todo mundo vai entrando aí. Então vai compartilhando, vai divulgando, porque Deus é maravilhoso, não é? Que Deus abençoe a tua terça-feira. Eu desejo que as mais ricas e abundantes vitórias recaiam sobre a tua vida, sobre a tua casa, bem também como sobre a tua família. Que Deus possa te guardar nesta terça-feira. Nossa irmã Tawane já está conosco, Deus abençoe. Minha irmã Cláudia, nossa irmã obreira Rita está conosco aí também. Missionária Reginalda, o nosso irmão Ariel lá de São Bernardo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Seja muito bem-vindo a esta aula hoje, Panorama Bíblico. Falando sobre o livro de Ruth. E é uma alegria, irmãos, estarmos aqui tratando deste assunto tão importante para a nossa vida espiritual, que eu tenho certeza que certamente vai nos enriquecer muito nessa noite. Então já pega a sua caneta, pega aí a sua Bíblia, o seu caderno. Nossa irmã Miriam, Deus abençoe, irmã Miriam, entrou em contato conosco hoje. Pastor, quero participar da aula. Então ela está conosco aí, lá de São Bernardo do Campo também. Que Deus abençoe aí a região do Grande ABC. Louvado seja Deus. Queridos, pegue a sua Bíblia, pegue caneta, pegue caderno, porque hoje tem bastante informação para você, tá bom? E depois dessa aula aqui, eu vou estar disponibilizando o PDF no WhatsApp de quem tiver interesse, tá? O PDF já está pronto, com a lição montada desta aula de hoje, e eu vou disponibilizar para quem quiser estudar em casa aí, depois fazer anotações, marcar, rever a lição, assistir a aula novamente acompanhando com o PDF. Então você vai ganhar hoje este super presente, tá bom? Um PDF aí com a lição de hoje, que vai ser muito bom para você. Então, para os que estão entrando agora, nós estamos aí nesta jornada falando sobre panorama bíblico. Hoje é a terceira aula depois que retomamos o assunto. Falamos sobre Josué, semana passada falamos sobre Juízes e hoje é a vez de Ruth. Então estamos aí nos livros que é chamado de livros históricos do Antigo Testamento. Então estamos tratando livro por livro aí, autoria, data, contexto cultural da época, o contexto social, histórico, enfim. Tudo que envolve o livro, estamos aqui tratando nesta aula, que é panorama bíblico, tá bom? Então divulga aí, compartilha. Pastor Elaine acabou de entrar aí, Deus te abençoe, Pastor Elaine. Dá um abraço no Pastor Ricardo, que Deus abençoe a vida de vocês aí e a congregação do Parque Interlagos, tá bom? Queridos, sem mais delongas, tem bastante informação hoje para nós tratarmos aqui. Eu quero convidar você neste momento a nós levantarmos uma oração para começarmos este ensinamento hoje. Meu amigo Tiago também está conosco aí. Deus te abençoe, Tiago. Um forte abraço para você, querido. Oremos a Deus, Pai. Pedimos neste momento a tua direção, a tua sabedoria para compreender, Senhor, este ensino bíblico da tua palavra. Senhor, fale conosco neste momento, nos edifica, meu Pai, que possamos compreender, Senhor, que a nossa mente esteja aberta, o nosso coração esteja aberto, como um terreno fértil, ó Pai, preparado para receber a boa semente que é a tua palavra. Fala conosco nesta noite, nos ensina, nos instrua, porque aprender a tua palavra é uma alegria para nós, meu Pai. Em nome de Jesus, assim te pedimos e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, então, sem mais delongas, pegue a sua Bíblia, pega a caneta aí, pega um caderno que você vai anotar muita coisa boa aqui hoje, tá bom? E abre comigo lá no livro de Ruth. Se você não sabe onde fica Ruth, localize Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia, depois Josué, depois Juízes e depois tem o livro de Ruth, tá bom? Então é aí o oitavo livro da Bíblia Sagrada na sequência que ela está, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio,
Josué, Juízes e Ruth. Então abre aí no 8º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Ruth, livro histórico, que vai falar de uma mulher muito importante na história bíblica. E pastor, por que essa mulher é tão importante na história bíblica? Você vai aprender daqui a pouquinho por que ela é tão importante e o porquê que a Bíblia ela faz questão de parar uma narrativa aqui, que é Juízes, para inserir uma história de uma mulher e depois retomar de novo a história do povo lá no livro do profeta Samuel. Então, qual é a importância dessa mulher dentro das escrituras sagradas? Então, fica comigo aí até o final da aula que você vai descobrir qual é a importância dessa mulher na Bíblia. Para você que abriu aí no livro de Ruth, permaneça com a sua Bíblia aberta nesse livro, que nós faremos uma leitura expositiva aqui para que você possa acompanhar nesta noite, tá bom? Então, para você que está entrando agora, seja bem-vindo. A aula hoje é sobre o livro de Ruth, panorama bíblico, tá bom? Queridos, a autoria deste livro aqui, ela tem uma certa complexidade. Alguns entendem que esse livro, o seu autor, ele é desconhecido, e outros, baseado aí na tradição judaica, e é a tese que eu aqui afirmo nesta aula, que baseado na tradição judaica, preste bem atenção nisso aqui, de acordo com a tradição judaica, o autor deste livro de Ruth foi o profeta Samuel. Com exceção, obviamente, que aí nós sabemos que a tradição judaica ela vai dizer que houve um acréscimo no finalzinho do livro, quando é mencionado ali a genealogia de Davi, quando você vê lá que Davi ele aparece no finalzinho do livro de Ruth. Então, a tradição judaica ela geralmente aponta como sendo Samuel, porém, como uma participação a mais aí de não sabemos quem, nem mesmo a tradição judaica vai dizer com exatidão quem foi que teria sido o responsável por colocar no final do livro ali a genealogia de Davi. Então, atribui-se a Samuel com esta ressalva de que houve um acréscimozinho no final ali. É o mesmo exemplo que acontece lá no livro de Deuteronômio, que também a tradição judaica aponta Moisés como autor, porém, no final do livro narra a morte de Moisés. Então, quem estaria narrando a morte de Moisés? Seria ele mesmo? Claro que não. Então, houve um acréscimo ali naquele livro e, obviamente, atribui-se a Moisés, digamos assim, 98,9% do livro de Deuteronômio, e o finalzinho ali que vai relatar a sua morte foi acrescentado por alguém. Na mesma forma que o livro de Ruth. É mostrado para nós que quem de fato escreveu esse livro aqui, o finalzinho dele, mais precisamente, foi alguém aí posterior a Samuel, e não sabemos quem. Fato é que a tradição judaica aponta que a autoria deste livro pertence ao profeta Samuel. Tá legal? Dito isso, nós temos aqui algumas curiosidades sobre este livro que eu preciso que você preste bem atenção para você não esquecer, tá bom? Originalmente esse livro de Ruth, ele fazia parte do livro dos Juízes. Por quê, pastor? Porque você vai ver que o cenário desse livro aqui, a história, o pano de fundo histórico, é o tempo dos Juízes. E quem estava aqui na aula passada lembra que eu falei que o período dos Juízes é um período chamado de teocracia, ou seja, era Deus quem governava o povo, e aí de tempos em tempos Deus levantava alguém para julgar e libertar o povo das mãos de um povo opressor. Então, originalmente na coleção bíblica, na formação bíblica, o livro de Ruth ele fazia parte da mesma coletânea que compunha aí os livros dos Juízes. Só que no Novo Testamento, passado-se muito tempo depois, já na época ali de Cristo, no Novo Testamento, esse livro foi incluído em um pergaminho à parte, com mais 4 livros junto dele, que são eles: Cantares, Lamentação, Eclesiastes e Esther. Então, quando houve esta separação, e ali os rabinos eles separaram alguns livros, então Ruth foi para essa coleção juntamente com os demais aí que eu mencionei aqui agora há pouco. Aí a partir desta separação foi que aconteceu aí lá no ano 327 depois de Cristo, quando aconteceu o cânon da Bíblia Sagrada, é que ou seja, a formação da Bíblia Sagrada
foi então que Ruth foi colocado como sendo um livro separado, não é? Então, no Novo Testamento, houve esta separação aí por parte dos estudiosos da época, dos rabinos, e aí isto foi oficializado lá no ano 327 depois de Cristo, tá bom? Então, só para você poder entender aí. O livro de Ruth era um livro que era lido na festa do Pentecostes, ou então a festa das cegas. E provavelmente, tá bom? Porque em se tratando de data bíblica, eu sempre ensino isso aqui, já ensinei lá atrás em Josué, em Juízes, e vou falar aqui de novo. Em se tratando de data bíblica, nós temos que usar sempre o termo provavelmente, aproximadamente, porque não há uma exatidão. Então, provavelmente, o cenário bíblico aqui, em que essa história acontece, é o cenário dos tempos de Gideão. Lembra que eu falei sobre Gideão lá em Juízes capítulo 6? Pois é, provavelmente alguns historiadores apontam que Ruth viveu no mesmo período que Gideão. Porém, aqui a Bíblia ela faz questão de mencionar e ela faz a centralização neste livro da história de Ruth, porque ela é uma pessoa muito importante na história bíblica. Então, quando nós lemos aqui, perceba comigo aqui, Ruth capítulo 1, versículo 1. Começamos aqui com a nossa aula agora. Ruth 1, versículo 1. E diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Versículo 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Olha só que interessante isso daqui. Então, nós temos aqui um dado que não pode deixar de ser mencionado. Temos um cenário que, de acordo com o versículo 1, nos tempos em que os juízes julgavam sobre a terra, que havia ali uma grande fome, que essa fome fez com que Elimeleque tomasse sua esposa Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, e saísse de Belém para uma outra terra a fim de buscar uma vida melhor para a sua família. Então, quando eu olho para o livro dos Juízes, o período que mais se aproxima deste cenário apontado para nós aqui no livro de Ruth é exatamente nos tempos de Gideão. Abre comigo a sua Bíblia aí, em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, versículos 3 e 4. Juízes capítulo 6, versículos 3 e 4. Qualquer dúvida, irmão, escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou estar aí respondendo a sua pergunta. Juízes 6, versículo 3 e 4. Leia comigo aqui. Diz assim: Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Então, de acordo com este texto aqui, o cenário que mais se aproxima do cenário de Ruth é exatamente o tempo onde o povo de Israel sofreu aquela opressão por parte dos midianitas. Então havia fome na terra, a nação de Israel estava sendo ali oprimida pelo povo midianita, e esta opressão fez com que houvesse fome na terra, porque lemos aqui que eles subiam contra o povo de Israel em campo, destruíam toda a novidade da terra, não deixava nada vivo. Então havia um caos ali que era realmente verdadeiro na nação de Israel. Então provavelmente essa história de Ruth se encaixa exatamente nesse período onde Gideão viveu e onde a nação estava sendo aí oprimida, afligida pelo povo midianita. Para você que gosta aqui de curiosidade bíblica, Elimeleque ele pega sua esposa Noemi, seus 2 filhos,
e sai de Belém rumo a Moabe. Então perceba que quando ele vai para Moabe, ele está deixando Belém, ou seja, Belém no original significa casa do pão. Alguns autores gostam de mencionar, né? Não há pão na casa do pão, né? Que ironia do destino, não é? Então, Belém como sendo casa do pão e havia fome na terra, né? Ou seja, não havia pão na casa do pão, faltou pão na padaria, mais ou menos assim. Então, você percebe que Elimeleque, ele quando olha para aquele caos que havia na terra, fome, destruição, enfim, todo o caos que havia sido instalado na época, causado aí pela opressão dos midianitas, então ele pega a sua família e ele vai rumo a Moabe. Moabe ficava cerca de 80 quilômetros de Belém. Então ele pega a sua família, ele percorre ali um caminho, um trajeto de aproximadamente 80 quilômetros até chegar em Moabe, na terra dos Moabitas. E pastor, quem que é o povo moabita? Vamos lá conhecer esse povo? Vem comigo. Abre comigo a sua Bíblia aí em Gênesis 19. Vamos saber de onde veio esse povo moabita, para onde Elimeleque foi com a sua família. Não confunda, tá, irmãos? A opressão na nação de Israel, ela era dada pelos midianitas. Elimeleque foi para a terra dos moabitas, tá bom? É diferente, midianita e moabita, tá bom? Midianita é o opressor, moabita a terra que Moabe, moabita foi a terra que Elimeleque foi com a sua família. Então são povos diferentes, tá bom? Então não confunda isso aí. Gênesis 19, verso 36 e 37. Vamos ler aqui nesta noite. Eu estou utilizando a versão Almeida corrigida, tá bom? Então pode ser que uma palavra ou outra vai estar diferente do que eu vou ler para você aqui, mas tudo tem o seu mesmo contexto, o mesmo significado. Verso 36 e 37 de Gênesis 19, que diz assim, observe, leia comigo. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai, e teve a primogênita um filho, e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas, até ao dia de hoje. Opa, então eu tenho aqui a origem desse povo. Qual que é a origem desse povo, pastor? Eles são os descendentes diretos de Ló, o povo moabita, conforme lemos aqui no primeiro livro da Bíblia, no seu capítulo 19, verso 36 e verso 37. Então, sabemos a origem desse povo. Então, o que eles faziam? Qual era a ocupação desse povo? Abra comigo a sua Bíblia também em Números 25, do versículo 1 ao 3. Números 25, do versículo 1 até o versículo 3, e você vai entender o porquê que eu estou falando isso aqui, para você entender a terra que Elimeleque escolheu para ir com a sua família. Números 25, versículos 1 ao 3, que diz assim: E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, e convidaram o povo ao sacrifício dos deuses. E o povo comeu e se inclinou aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Ou seja, os moabitas eram um povo completamente voltado à idolatria. E esta idolatria acabou aí influenciando a nação de Israel na sua posteridade. Então perceba que era um povo descendente de Ló, e você conhece lá a história, sabe que as duas filhas dele, de Ló, deita-se com seu pai com o objetivo de levar adiante a descendência, o nome do seu pai, e aí dessa relação, desse incesto, né, dessa relação ali que houve entre pai e filho, nasceu ali o povo moabita. Esse povo tinha uma conduta extremamente idólatra e aquilo que era completamente contra os princípios que o próprio Deus havia estabelecido quando ele entrega a lei para Moisés. Então, por este motivo, que os moabitas foram privados de fazer parte da membresia de Israel por 10 gerações. O próprio Deus não permitiu que eles não fizessem parte da comunidade de Israel
por 10 gerações. Por causa do que, pastor? Da sua idolatria, por causa das suas práticas pecaminosas, o Senhor não permitiu que esse povo tomasse herança juntamente com o povo de Israel. Então, aqui a pergunta que fica para nós refletirmos nesta noite: será que a melhor decisão que Elimeleque tomou foi sair de Belém e ir para Moabe, uma terra completamente idólatra? E você vai ver que quando Elimeleque chega lá na terra de Moabe, o texto bíblico diz para nós que ele morre. Então, será que foi uma decisão acertada da parte de Elimeleque pegar a sua família e levar para uma terra que era completamente estranha aos conceitos que ele servia? Porque, irmãos, por mais que ele estivesse em Belém, mas Belém era a casa do pão. Então, se não havia pão ali em Belém, isto era temporário. Certamente essa fase ela iria passar e Deus iria visitar o seu povo outra vez, provendo-lhes pão e alimento. Só que Elimeleque se vê ali dado aquela circunstância e ele prefere sair de Belém. Então, penso eu, tá? Um pensamento meu, penso eu que a melhor decisão Elimeleque não tomou. A melhor decisão seria ele permanecer em Belém, mas ele decide sair. E a sua saída de Belém trouxe consequências completamente irreversíveis que vamos ler daqui em diante, tá bom? Antes de nós seguirmos aqui, irmãos, anota aí, tá bom? Para você que está nos assistindo aí, eu vou trazer para você aqui a etimologia dos nomes que é mencionado aqui nesse livro, tá bom? Elimeleque. Elimeleque significa Deus é o rei, tá bom? Repetindo, Elimeleque significa Deus é o rei. Noemi significa a doce, aquilo que é doce. Malom significa doente. Quilion significa definhamento ou fracassado. Olha só a etimologia do nome desse povo, né? Ruth significa amizade e órfã significa pescoço, tá bom? Então, para você anotar isso aí, que é um dado bem interessante, uma curiosidade aqui no livro de Ruth. Dando sequência aí, leiamos agora o versículo 3, 4 e 5, dando sequência neste ensino. Observe comigo. Verso 3 de Ruth, capítulo 1. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Observe comigo aqui. Elimeleque morre quando chega lá na terra de Moabe. Não nos é relatado, não há nenhum registro histórico, comentário judaico, enfim, não há nada que vai dizer o motivo da morte de Elimeleque. Só que o texto bíblico ele é claro. Versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. Então, quando ele morre, aquela perca é uma perca extremamente forte para Noemi. Ela perde o seu marido em uma terra distante, como eu falei para vocês. Eles eram de Belém, tá? Saiu de Belém para ir para Moabe. Quando chega lá em Moabe, então Elimeleque morre e a causa da morte dele não nos é relatada. Fato é que depois que ele morre, o texto vai dizer que os seus 2 filhos que ficaram com sua esposa Noemi, a viúva, eles tomam para si mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. E ali ficaram quase 10 anos. Então, a Bíblia diz aqui, no versículo 5, que morre também os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilion. Olha só, da mesma forma que não é relatado para nós aqui qual foi a causa da morte de Elimeleque, também não é relatado para nós qual foi a causa da morte de Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi e Elimeleque. Então, olha para você entender o cenário que essa mulher está vivendo. Ela perdeu seu marido, ela perdeu seus 2 filhos, ela está em uma terra distante da sua e ela não tem nenhum descendente na terra. Por quê?
Elimeleque morreu, ela ficou viúva, mas ela tinha dois filhos, Malom e Quilion. Ambos se casaram, mas não constituíram descendentes, não tiveram filhos. Então, ela fica viúva, sem filhos, sem neto, em uma situação completamente delicada. Então, só restou para ela as suas duas noras, que é Orfa e Ruth. Ou seja, a pergunta volta a soar aqui nessa noite. Será que a melhor decisão de Elimeleque foi ter saído de Belém? Porque ele saiu de Belém, morreu ele e morreu os dois filhos. Ah, pastor, isso é especulação. Tudo bem, estamos aqui no campo da especulação. Mas não podemos deixar de mencionar alguns pontos que podem ser muito relevantes para a compreensão desse estudo. Porque, e se Elimeleque não tivesse saído de Belém? Será que ele estaria vivo? Que ele não teria morrido como morreu aqui no contexto bíblico? Enfim, né, que pensemos sobre isso daí. Só que ele morre, ele deixa sua esposa, e a esposa perde os dois filhos, e ela fica só com as suas duas noras, que são Orfa e Ruth. Aí você percebe aqui, no versículo 6, e você pode acompanhar comigo a leitura. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Opa, ela percebeu, ela ouviu dizer, Deus visitou Belém, trazendo pão novamente. O que eu falei para você aqui agora há pouco? Que Deus certamente iria visitar o povo de novo, não falei para você? Então, será que Elimeleque errou na sua escolha? Pense sobre isso, tá? Porque Deus visitou o povo outra vez, trazendo para o povo ali pão. E quando esta notícia chegou nos ouvidos de Noemi, ela rapidamente se levanta com as suas duas noras e parte de volta para Belém. Versículo 7. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, versículo 8, disse Noemi às suas duas noras, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os defuntos e também comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Observe, versículo 9 aqui, uma pausa. Ela, quando se levanta para voltar para Belém com as suas duas noras, no meio do caminho, ela fala assim: opa, para aí, vocês não são obrigados a ir comigo. Eu sou a viúva, vocês são viúvas, somos livres. Voltem cada um para a casa de seu pai e aí constituem uma nova família e assim vivam a vida de vocês. Ela não queria que esse fardo que ela estava carregando também se transferisse para as suas noras. Então, o conselho que ela dá é: olha, não precisa ir comigo, não precisa ir comigo, vocês podem voltar para a casa de seus pais. E ela diz aqui: o Senhor vos dê que acheis descanso, versículo 9, cada uma em casa de seu marido. Ou seja, quando Noemi fala isso para elas, elas automaticamente se abraçam e há um grande choro. Porque três viúvas em uma situação completamente delicada, Noemi voltando para sua terra, ali agora, ela saiu de Belém com seu marido e com seus dois filhos e está voltando sozinha. Então observe que quando ela fala para suas noras voltarem para a casa dos seus pais, olha só a resposta delas. Versículo 10. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, tornai minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, vocês iriam esperar eles crescer para se casar com eles? Não, minhas filhas, que mais amargo me é a mim do que a vós, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Quando Noemi fala assim, olha, voltem para lá, elas batem o pé. Não vamos, vamos contigo para Belém. Aí Noemi volta a dizer, olha, voltem para a casa dos seus pais. Vocês não têm nenhuma obrigação mais comigo. Não são obrigadas a ir comigo. Será que, porventura, eu ainda tenho no meu ventre filhos? E mesmo que eu tivesse filho no meu ventre,
Vocês iriam esperar eles crescer para se casar com eles? Não, podem voltar e viver a vida de vocês. Aí neste momento, quando Noemi faz o segundo apelo para elas deixarem ela ir sozinha, versículo 14 diz: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. O que aconteceu? Orfa deixa a sua sogra e Ruth se apega a ela. Uma vai embora e a outra fica. E o que eu acho aqui sensacional, gente, é a postura de Ruth mediante a esse cenário. É sensacional. A fidelidade desta mulher mediante a esta crise que Noemi vivia é algo realmente marcante para a vida de quem lê essa história. Porque olha só o discurso de Ruth, irmãos. Acompanhe comigo aí. Verso 16 e verso 17. Seguindo. Disse, porém, Ruth: Não insistas comigo que eu te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Olha que sensacional aqui a resposta de Ruth à sua sogra. Sensacional, gente. Ela diz: O teu povo será o meu povo. Onde você ficar, eu ficarei. Aonde você ir, eu vou. Gente, é sensacional. Este voto de fidelidade que esta mulher faz com a sua sogra lhe rendeu uma recompensa extraordinária que você vai aprender daqui a pouquinho qual foi a recompensa que Ruth obteve por causa desta atitude dela. Simplesmente sensacional. Ela não tinha nenhuma obrigação de seguir a sua sogra Noemi. Só que a fidelidade que ela tinha, o zelo e o amor que ela tinha para com a sua sogra fez com que ela, mesmo estando em uma situação delicada, sentisse a dor da sua sogra e assim se apegasse a ela e voltasse para a terra de Belém. E essa atitude dela lhe rendeu uma grande recompensa. É a lei da semeadura. Aquilo que eu semeio, certamente eu vou colher. É sensacional, gente. É realmente sensacional. A história bíblica de Ruth é algo que realmente tem algo a nos ensinar de forma muito interessante e da qual nós temos que aprender a extrair lições disso aqui. A fidelidade de Ruth. Então observe aqui no versículo 18 e 19. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas e perguntavam: Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Por quê? Quando viram que Noemi voltava, olharam para o que ela vinha trazendo consigo. Ela saiu com o marido e 2 filhos e voltou somente com a sua nora. Então, olha só, quando elas chegam em Belém, a situação de Noemi era uma situação muito desfavorável. Penso eu que ela estava ali com o seu emocional abalado, com o seu psicológico abalado, quem sabe aí vivendo uma depressão, vivendo uma doença psicossomática na alma. Não podemos aqui especificar, mas trabalhar no campo da especulação. Então, quando você olha para este cenário, ela chega em Belém completamente abalada. E isso é tão provado que quando ela chega em Belém, as pessoas perguntam: será que é Noemi? Ela responde assim: Não me chamem Noemi, versículo 20. Mas ela respondeu, ela quem? Noemi. Não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mãos vazias eu voltei. O Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Olha, pela
pela fala de Noemi, eu posso aqui entender e compreender que ela estava completamente abalada. Emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, havia ali um abalo muito grande em sua vida nas várias esferas que ela possuía. Ela, afinal de contas, perdeu seu marido e perdeu os 2 filhos, gente. Não era algo assim tão simples, né? Ela perdeu a sua família inteira em uma terra distante. É natural que, diante da perda, o sentimento do ser humano ele passa a ser um sentimento de angústia. Isso é natural, provado pela psicologia. O ser humano ele é um ser, uma tricotomia. Ele é corpo, matéria, ele é alma, sede do intelecto, ele é espírito. Então, nós temos aqui na nossa alma a sede, ou seja, a central das emoções. E automaticamente, quando acontece uma situação desfavorável, a nossa alma fica perturbada. Ficamos afligidos, ficamos angustiados, ficamos maus. Isso é natural. Ainda mais diante de uma perda tão grande como foi a perda de Noemi. Perdeu seu marido e perdeu seus 2 filhos. Então é natural que ela ficasse revoltada, nervosa. E quando chega em Belém, o povo ainda pergunta: será que é Noemi? Ela diz assim: gente, não me chamem Noemi. Noemi significa doce. Me chamem Mara, porque o Senhor me tem amargado a vida. Olha só para você ver, gente, a situação que essa mulher voltou para a terra de Belém, né? Para você poder entender aí, e fechando aqui o capítulo 1 que nós lemos aqui versículo por versículo, para você entender como tudo começou, o desenrolar dos fatos e como essa história termina aqui no capítulo 1, com Noemi chegando na terra de Belém de volta. Observe aqui no verso 22. Foi, foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Olha só que interessante. Elas chegam em Belém no início da colheita da cevada. Tudo tinha um propósito, né? Deus não iria visitar o seu povo sem uma causa, um propósito muito específico. Então, quando Noemi chega de volta a Belém, estava acontecendo ali o princípio da colheita. Observe. Vamos agora para o capítulo 2, versículo 1. Acompanha comigo aí nessa noite. Olha só. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Então nós temos aqui mais um personagem que entra na história e o seu nome é Boaz. Até aqui falamos de Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion, Ruth, Orfa e agora um novo personagem entra na história chamado Boaz. Quem foi Boaz, pastor? Queridos, não há nenhum registro bíblico que vai falar para nós, bíblico, histórico, extra-bíblico, que vai dizer qual é o grau de parentesco entre Noemi e Boaz. Fato é que a Bíblia menciona que ele tinha um grau de parentesco, não afirma o quê? Primo, tio, sobrinho, avô, não sabemos. Fato é que eles tinham um laço de parentesco. Quem foi Boaz? Quem será que foi esse homem Boaz? Para você entender, Boaz foi o bisavô de Davi. Você começa a entender que agora começa a clarear um pouco mais o ensino, não é? Porque é que a Bíblia faz questão de mencionar a história de Ruth, fazendo uma pausa na narrativa bíblica aqui da teocracia para falar de Ruth. Porque ela é isso mesmo que você entendeu. Ruth e Boaz são os bisavós do nosso rei Davi. Sabia disso? Se não sabia, fica sabendo agora. Um dado muito interessante para você que gosta de Bíblia, tá bom? Boaz e Ruth são aí os bisavós do rei Davi. E Boaz foi filho de Raabe. Lembra de Raabe? Leiamos aqui Mateus capítulo 1, versículo 5. Vai comigo lá neste momento, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, e o versículo 5. Vai anotando aí, povo, para você não perder nenhum dado desta aula. Mateus capítulo 1, versículo 5, diz assim: E Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Olha só, a mãe de Boaz, Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Olha só que interessante. Pastor,
Por que é que a narrativa bíblica fala que foi o homem que gerou? É porque isso era um costume, uma tradição do povo judeu. Na genealogia era mencionado o homem como sendo o gerador. Então perceba aqui, ó. Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, que foi o pai de Davi. Então, sendo assim, Davi tinha como bisavô Boaz e Ruth. Por isso que essa história ganha peso na Bíblia, porque simplesmente estamos falando aqui de um casal que foi bisavô do grande rei Davi, um homem extremamente apreciado aí na Bíblia e também na história do povo judeu, tá bom? E nós lemos aqui que, que elas chegam em Belém no princípio, no começo da colheita da cevada. Para você entender isso aqui, tá? Boaz significa força ou nele há força, tá? Anota isso aí para você entender. Boaz significa força ou nele há força, tá bom? Dito isso, elas chegam em Belém no começo, no início da colheita da cevada. Pastor, o que é a cevada? Tá? Eu falei que hoje tinha muita informação, então vá anotando aí. O que é a cevada? A cevada era um cereal, nada mais que isso. Era cultivado em solo mais pobre, crescia em menos tempo comparado ao trigo, que é também um outro elemento que vai aparecer com constância e frequência na Bíblia. A cevada era plantada em outubro ou novembro, de acordo com o calendário judaico, e quando iniciava-se as chuvas de inverno. Então, esse cereal era plantado ali no mês de outubro ou novembro, quando começavam as chuvas, e ele tinha que ser plantado antes do inverno, para que ali pudesse haver uma colheita eficaz. Então, ele era plantado antes do inverno, o inverno vinha, se estabelecia, aproximadamente ali de novembro a janeiro, era o inverno no povo ali na nação de Israel, de acordo com a geografia judaica, onde era ali estabelecido o inverno de novembro a janeiro. Então, passado esse período aí, de novembro a janeiro, a cevada plantada em outubro e novembro, ela amadurecia rapidamente entre março e abril, que era a época mais quente. Então, olha que interessante, gente. Provavelmente, tá? Provavelmente aqui Ruth e Noemi chegam em Belém aproximadamente entre março e abril, dado aí a informação que temos que era o princípio da colheita da cevada. E sabemos aqui, pelo dado histórico geográfico, que esta colheita acontecia depois do inverno, que era entre novembro e janeiro. Então, sendo assim, aproximadamente março e abril foi a época em que Ruth e Noemi chegam na terra de Belém. Né? A cevada ela se adaptava muito bem em terra árida e pedregosa, ao contrário do trigo, né, que você conhece bem aí, como lemos na Bíblia. A cevada era usada na fabricação de pão. Abra comigo aí Ezequiel 4:9. Ezequiel 4, versículo 9. Mais um dado aqui interessante para nós mencionarmos nesta aula, que a cevada ela era usada também para a fabricação do pão, entre outras coisas, tá? Também na fabricação do pão. Ezequiel 4, versículo 9, que diz assim a palavra de Deus. 4:9 de Ezequiel, que diz assim, ó: Pegue trigo e cevada, feijão e lentilha, painço e espelta, ponha-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Você deverá comê-lo durante os 390 dias em que estiver deitado sobre o seu lado. Então a cevada aqui, dentre outras coisas, servia também para a fabricação de pão. E também ela servia para a alimentação dos animais. 1 Reis 4:28. Relembrando aí que eu falei lá na primeira aula sobre Josué, que sempre que formos falar dos livros históricos do Antigo Testamento, nós falamos no masculino, tá bom? Não é 1 Reis, tá bom, querido, querida? Você que está conosco nessa aula aqui, não é 1 Reis, é primeiro livro dos reis, porque livro é uma palavra masculina, então aquilo que vai anteceder essa palavra também tem que estar acompanhada na conjugação masculina. Então, é primeiro livro dos reis, tá bom? Só um dado aí para você ficar afiado aí na ortografia bíblica. Então vamos ler aqui 1 Reis 4:28. 1 Reis 4:28. Que diz assim, olha só que interessante.
1 Reis 4, versículo 28, diz assim: E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde estava cada um segundo o seu cargo. Então, olha que legal, né? A cevada servia para fazer pão e também servia para alimentar os cavalos. E quando eu olho para Juízes 7:13, eu vejo que a cevada ela tinha uma simbologia. E qual é essa simbologia? Ela simbolizava força, exatamente. A cevada simbolizava força. Leia comigo Juízes 7, versículo 13. Olha só que dado legal aqui para você aprender. Juízes 7:13 fala assim: Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. E dizia: Eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada, tá? Abre aspas, pão de cevada, torrado, rodava pelo arraial dos midianitas, fecha aspas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. Então, a cevada aí, dentre outras coisas, fabricação do pão, alimentação de animais, e ela tinha como símbolo a força, porque no sonho deste soldado midianita contando ao seu companheiro, ele diz que um pão de cevada torrado passava pelo arraial destruindo tudo. Ou seja, a cevada aqui também simbolizando a força, né? Muito legal isso aqui para você aprender. Dando sequência aí no versículo bíblico de Ruth 2, versículo 2. Voltemos aí à narrativa bíblica. Ruth a Moabita, verso 2, capítulo 2. Ruth a Moabita disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Pastor, por que é que ela foi recolher espigas no campo? Porque, de acordo com a lei de Moisés, havia uma permissão para que os necessitados fossem aos campos recolher as espigas que caíssem na hora da colheita. Pastor, qual é a base bíblica para isso? Leiamos aí Levítico 23, versículo 22, que vai estar amparando esta prática do respigar as espigas. Levítico 23, versículo 22. Você pode acompanhar comigo. Levítico 23 e o versículo 22. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo que eu vou estar respondendo a sua pergunta. Levítico 23, versículo 22. Diz assim: Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Volto a ler para você. Não ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Então, Ruth estava amparada pela lei que Deus havia dado a Moisés, que estava permitindo que algum necessitado, estrangeiro, fosse aos campos de espiga e acompanhasse a colheita. E aí, quando a pessoa ia colhendo, se caísse alguma espiga, não era para a pessoa recolher o que caiu, era para deixar justamente para que essas pessoas tivessem o alimento, ter o que comer. Isso aí era um costume em Israel, uma lei que Deus havia dado para Moisés, estabelecendo aí que o estrangeiro e o necessitado seriam ajudados através dessa prática, tá bom? Leiamos aí seguindo. Versículo 3. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros e disse: O Senhor seja com vocês. Eles responderam: O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: A quem pertence aquela moça? Olha só, Boaz chega no seu campo, ele vê que tem uma moça diferente lá recolhendo espigas, né? De acordo com a lei, que era permitido. Aí ele pergunta para eles: Quem é aquela moça ali? O capataz respondeu: É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros.
Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha. Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Verso 9: preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que eu deixei com os rapazes. Então, por ser um trabalho que, por vezes, né, era acompanhado de humilhação, de preconceito, por mais que a lei de Moisés determinava esta ajuda para que as pessoas pudessem ir lá e recolher as espigas caídas, era sempre acontecia de ser acompanhado de humilhação. Por isso que Boaz ele já deixa bem claro aqui: olha, eu já deixei os meus servos advertidos, ninguém toque em você e ninguém fale com você, ninguém atormente você, porque Boaz já sabia que esse trabalho era acompanhado de uma humilhação. Então ele chega para os seus servos e fala assim: olha, aquela moça ali, ela vai ficar aqui no campo colhendo espigas, então não toquem nela, não mexam com ela, deixem ela fazer o trabalho dela lá, deixem ela em paz, né? Então o texto vai dizer aqui, seguindo na leitura bíblica, diz que aqui no capítulo 2, versículo 9, verso 10. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Por que é que Ruth estava amparada pela lei de recolher espigas? Por dois motivos. Ela era estrangeira, ela era moabita, lembra que eu falei para vocês aqui? Ela era moabita e segundo, ela era necessitada. Então ela cumpria legalmente os requisitos para se ir ao campo recolher espigas. Então quando Boaz chega para ela e fala assim: olha filha, fique aqui, não vá para outro campo, eu já dei ordem para os meus servos que não te incomodem. Quando ela ouve isso de Boaz, ela pergunta para ele assim: por que, que eu achei favor aos seus olhos, sendo eu uma estrangeira? Em outras palavras, por que é que você se importa comigo? Ou se importou comigo? Eu sou apenas uma estrangeira. Então Boaz respondeu: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra. Olha só que maravilha. Depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. Meu irmão, olha que coisa linda. Verso 12: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Olha só, irmãos, o que eu falei para você? Que a atitude de Ruth perante sua sogra lhe traria consequências lá na frente. E não foi assim que aconteceu? Boaz falou assim para ela: olha, eu ouvi dizer que você deixou seu pai, sua mãe, sua terra, seus costumes para acompanhar a sua sogra para uma terra distante. Então, diante dessa atitude de fidelidade, que o Senhor te abençoe ricamente. Por isso que eu falei para vocês que a atitude de Ruth trouxe para ela benefício extraordinário. E não parou por aqui, tá? Prossigamos aqui a leitura bíblica. Versículo de número 13. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Verso 14. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela sentou-se junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendas. Olha só que interessante. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem cair para que elas recolham e não impeçam. Gente, olha que coisa linda. Boaz, quando ela ouve, quando vê a situação de Ruth, convida ela para comer junto à sua mesa com seus ceifeiros
E a ordem que ele dá é essa aqui: olha, quando vocês forem colher espigas, não incomode ela. Façam além do que vocês escolherem, deixem cair propositadamente para que ela pegue e ela pegue o máximo que ela puder. Gente, olha só como a bênção do Senhor alcançou a vida de Ruth por causa da sua atitude de fidelidade. Isso aqui é lindo, irmãos. Quando eu leio essa história aqui, eu fico realmente muito impactado porque eu vejo como que Deus ele pode trabalhar e reverter uma situação, um caos, em alegria. Que Deus pode reverter uma situação contrária em uma situação favorável. Olha só, irmãos, ela foi permitida a colher espigas. Ninguém podia incomodar ela. O dono do campo estava falando, Boaz. E ainda falou mais, gente. Ceifeiros, o que você escolher, deixa cair, tá? Pode deixar cair. Estiver colhendo aí, deixa cair mesmo, deixa de propósito. Que é para ela pegar e ser abençoada. Ou seja, a mão do Senhor não se desfez e não se apartou da vida dela. Isso aqui é sensacional, irmãos. Verso 17. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada. Eu não sei como é que está a tua tradução, mas provavelmente deve estar uma efa de cevada, não é? Se tiver alguma tradução diferente, por gentileza, escreve aqui nos comentários que não seja uma efa de cevada ou uma arroba de cevada. Pastor, o que é isso aí? Uma efa de cevada ou uma arroba de cevada é aproximadamente 14 quilos, tá? Então, quando ela termina de ajuntar ali aquelas espigas, ela leva para casa aproximadamente 14 quilos de espigas que ela recolheu. Verso 18. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quanto ela lhe ofereceu, o que havia sobrado da refeição. A sogra então lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você, hein, Ruth? Então Ruth contou à sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, e ele é um dos nossos remidores. Guarda bem essa palavra aqui, tá? Remidor. Seguindo, verso 21. E Ruth a Moabita continuou: pois ele mesmo me disse: fica com os meus ceifeiros até que termine toda a colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor você mesmo ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la ou então incomodá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Louvado seja Deus. Nossa irmã Miriam menciona, né, uma efa de cevada. É isso aí, irmã Miriam, uma efa de cevada, aproximadamente 14 quilos, tá bom? Então fechamos aqui o capítulo 2. E eu falei para você que tem uma palavrinha que a gente leu aqui no finalzinho muito interessante, que é a palavra remidor. Pastor, o que é a palavra remidor? A palavra remidor no hebraico é goel. Goel é remidor. Gente, olha só que interessante isso daqui. Quando Noemi ela fala assim, olha, ele é um dos nossos parentes remidor. Havia uma lei em Israel que colocava um parente mais próximo como resgatador da sua família. Vamos compreender isso aqui mais detalhadamente? Abre comigo aí em Deuteronômio 25, versículo 5. Deuteronômio 25 e o versículo 5. Para quem gosta aí de hebraico, Devarim 25, versículo 5, né? Deuteronômio em hebraico, Devarim. Devarim 25, versículo 5. Que diz assim a palavra de Deus. Olha só. Quando alguns irmãos morarem juntos, e algum deles morrer, e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem de fora,
seu cunhado se casará com ela e a tomará por mulher e fará a obrigação de cunhado com ela. Gente, qual que era a função do remidor? Basicamente assim, a viúva de um irmão, a viúva de alguém que havia perdido o seu marido, o irmão desse homem que morreu teria que se casar com a sua cunhada para levar adiante o nome da família e também do falecido. Só que no caso aqui, nesse caso aqui, no caso do parente remidor ou do parente resgatador, ele tinha que casar-se com a sua cunhada ou com seu parente mais próximo e também tinha o dever e a obrigação também de resgatar a sua propriedade, as suas terras, os seus bens. Tá? Vamos ler aqui nessa aula Levítico 25, verso 25, para você poder compreender melhor esta questão do parente remidor. Levítico 25, versículo 25. Abre comigo aí. Levítico 25, versículo de número 25. Para clarear um pouco mais essa questão do parente remidor. Levítico 25, bem como o seu versículo também 25. Que diz assim: se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Pera lá, vamos observar aqui. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Observe, Boaz era parente, pertencia à família de Elimeleque. Então, quando Noemi volta para Belém, Boaz era exatamente o parente que poderia salvar aquela família, tanto financeiramente como casando-se com Ruth para dar sequência na linhagem da família. Isto é a lei do parente remidor. Versículo 47 de Levítico 25, só passa alguns versículos aí. O versículo 47 vai dizer assim: e quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, verso 48, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele, um de seus irmãos o resgatará. Gente, sensacional. Esta é a lei do parente remidor, no hebraico goel, ou aqui o parente resgatador. Então, Boaz tinha o dever legal de resgatar as propriedades de Noemi, de que eram de Elimeleque, né, o seu parente mais próximo, e também adquirindo as propriedades que eram de Elimeleque, ele também estava levando consigo a Ruth, a viúva do filho de Elimeleque. Olha só que interessante isso aqui, gente. O comentário de Champlin na página 923, na edição 2015, ela vai trazer um comentário assim, ó: quando uma pessoa qualquer, pressionada pela pobreza, via-se na iminência de vender suas terras, era dever do parente remidor intervir e redimir a propriedade da família. Ou seja, suponhamos que, vamos criar uma situação aqui, suponhamos que o João, o nosso personagem aqui, o João, ele cai em uma crise financeira. E aí a saída que ele acha é vender a sua casa. A sua casa. De acordo com a lei de Moisés, na época, tá, gente? Estamos aqui falando de um contexto de época. Era dever do parente mais próximo do João, que podia ser, vamos lá criar um nome aqui atual, um Luciano. Era dever do Luciano, quando visse o seu irmão, seu parente João, em uma situação complicada, ao ponto de vender a sua casa, o Luciano tinha que, perante a lei, ir lá, comprar aquela propriedade do seu parente e abençoar o seu parente mais próximo. Isso aqui é a lei do parente remidor. Igualmente, se alguma pessoa, né, afirma Champlin, se alguma pessoa se vendesse como escrava, a fim de saldar uma dívida, o parente remidor estava na obrigação de saldar a dívida do seu parente.
E ainda de acordo com o historiador Flávio Josefo, no caso de Ruth, esperava-se que o remidor não só adquirisse as terras e as propriedades que eram de Elimeleque, bem como também se casasse com Ruth. Então, de acordo com a história e de acordo com Josefo, esperava-se do remidor também que ele casasse com Ruth. Então, gente, havia aí 3 requisitos, tá? Preste bem atenção. Havia 3 requisitos para alguém se tornar um parente remidor. Primeiro requisito, anote aí, primeiro requisito. Relacionamento. Levítico 25, versículo 25. Vamos ler de novo. Levítico 25 e o versículo 25. Que diz assim: quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Primeiro requisito para se tornar um parente remidor: tinha que ser da família. Tinha que ser obrigatoriamente da família, tá? Aqui é bem claro, quando teu irmão empobrecer, seu parente, tinha que ser da família. No caso de Boaz, embora não saibamos qual era o grau que ele tinha de parentesco com Elimeleque, fato é que ele tinha um grau de parentesco e isso já dava a ele legalidade para ser um parente remidor. Segundo requisito, a pessoa tinha que ter capacidade financeira. Versículo 48 de Levítico 25, que diz assim: depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará. Então, além de ser família, o parente remidor também tinha que ter capacidade financeira para poder cumprir com a lei que Deus havia dado, a lei do parente remidor. E Boaz tinha tanto o relacionamento, o grau de parentesco, como tinha capacidade financeira. Ele era dono de um campo de plantação, né? Então ele tinha capacidade financeira. E o terceiro requisito é a disposição. Levítico 25, 49, que diz assim: ou seu tio, ou o filho de seu tio o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará. Ou, se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Então, tinha que ter relacionamento, tá? Grau de parentesco, família, tinha que ter capacidade financeira e tinha que ter a disposição para fazer cumprir este mandamento. Então, 3 requisitos aí que nós vimos aqui, né? Então, vamos aqui entrar no capítulo 3 de Ruth, para nós já darmos sequência aqui nesta aula. Ruth, capítulo de número 3. Já estamos encerrando a aula, né? O Ruth só tem 4 capítulos, daqui a pouquinho estamos encerrando esta aula. Ruth, capítulo 3. Olha só. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se, e ele lhe dirá o que fazer. Respondeu então Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Verso 7. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se, preste atenção, Ruth aproximou-se sem ser notada. Descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem Boaz acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a tua serva, pois o Senhor é o nosso parente remidor. Boaz então lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Gente, quando
Quando Ruth desce para o campo onde Boaz estava limpando a cevada, ela segue estritamente a orientação da sua sogra. Espere ele se deitar. Então você vai, deite-se aos seus pés, literalmente, e aí você vai fazer o quê? E aí você vai descobrir os pés e deitar-se juntamente com ele, tá? Você vai chegar perto dele, vai descobrir os pés de Boaz, e deitar-se ao pé dele. Essa atitude de Ruth simbolizava duas coisas que Boaz conhecia muito bem. Primeiro, submissão. E segundo, cobrança por uma atitude referente à remissão. Então Boaz, como um bom conhecedor da lei, ele sabia que esta atitude de Ruth estava demonstrando que ela queria que ele fizesse alguma coisa, sendo ele um parente remidor. Era basicamente uma cobrança para que ele fizesse alguma coisa em relação a ela, em relação à sua sogra Noemi. Tá? Então é isso que significa o descobrir os pés aqui no livro de Ruth. Prossigamos aqui com a leitura, versículo 11. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que eu sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada, verso de número 14. Ela ficou deitada aos pés dele até amanhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz então pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada, mais de 20 quilos aproximadamente, e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? E Ruth respondeu: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. E verso 18: então disse ela: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Observe, quando Boaz olha para Ruth e vê o que ela fez, ele ganhou a situação. Bom, ela está cobrando uma atitude minha referente ao resgate. Então, se ela cobra de mim uma atitude referente ao resgate, eu preciso primeiro consultar o outro parente remidor, porque, de acordo com Boaz, havia um parente mais próximo do que ele. Suponhamos que Boaz era primo de Elimeleque e esse outro parente era sobrinho. Então, obviamente, o laço mais próximo era de sobrinho com seu tio, não de primo com primo, entendeu? Então, Boaz, ele fala assim para Ruth: olha, tem um outro parente mais próximo, eu tenho que ver com ele. Se ele não quiser te resgatar, aí sim, eu vou entrar e vou fazer o resgate de vocês, tá bom? Para você poder entender isso aqui, tá? Capítulo 4, versículo 1. Leiamos aqui. Então Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor que Boaz tinha falado ia passando. Boaz então chamou ele e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se, o outro parente remidor. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertence ao nosso irmão Elimeleque. Olha só. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar a propriedade, resgate-a. Se não, me diga, para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Ou seja, Boaz foi um cara íntegro, ético, justo, ao saber que tinha alguém na frente dele e que ele não podia fazer a remissão sem antes consultar essa pessoa. Então, aquele remidor respondeu: eu a resgatarei. Então, quando ele ouve que Noemi estava vendendo um pedaço de terra que era de Elimeleque, ele fala assim: opa, eu quero, estou interessado, quero comprar essa terra aí. Só que Boaz então entra com a segunda colocação. Versículo 5. Boaz então lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso,
O resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Então, quando Boaz fala para aquele parente mais próximo que, além da terra que ele ia comprar, ele ia ter que casar-se com Ruth para levar adiante o nome do falecido, aquele parente mais próximo tira o pé fora. Ele fala assim: não, então se eu tenho que casar com Ruth, então para mim não é interessante, porque eu vou acabar complicando, comprometendo o que eu já tenho. Então fica para você, faz você mesmo. Então quando este parente ele toma essa atitude, ele quebra o terceiro requisito de um parente remidor. Lembra que é a disposição? Ele tinha relacionamento, era parente, ele tinha capacidade financeira, mas ele não tinha a disposição para casar-se com Ruth. Sendo assim, ele não estava mais qualificado para ser um parente remidor, porque tinha que cumprir exatamente os três requisitos: relacionamento, capacidade financeira, bem como também a disposição. Então, quando Boaz ele vê que aquele homem não tem interesse em fazer o seu papel de remidor, ele mesmo faz e ele toma a frente. Olha só, verso 7. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam-se os negócios em Israel. Muito interessante, não é? Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquire você mesmo. Então Boaz tirou a sandália, costume judaico, deu para o seu povo. Por que eles faziam isso? Porque, gente, a porta da cidade era algo muito importante para o povo judeu. Então qualquer tipo de negócio que era feito era sempre oficializado na porta da cidade. Por isso que ele foi até lá, esperou aquele homem passar, chamou 10 testemunhas para poder oficializar. Aí ele diz, aqui no versículo de número 9: então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Então, Boaz ele cumpre com o seu papel de parente remidor e também ele cumpre com o seu dever no casamento levirato. Preste bem atenção nesse termo, casamento levirato. O que é o casamento levirato, pastor? É quando a viúva ela precisa obrigatoriamente casar-se com o seu cunhado, para que o cunhado dela venha dar sequência no nome do falecido. Então temos aqui uma personagem aleatória de novo, né? Vamos criar aqui uma situação. A Maria é casada com o João. O João ela vem a falecer. E aí o Luciano, lembra do Luciano? O Luciano, então, por ser irmão de João, ele quando vê que a Maria está viúva, ele tem que obrigatoriamente casar-se com ela para dar sequência neste fato aí que nós conhecemos como casamento levirato. Vamos ler aqui para a gente concluir Deuteronômio 25, verso 25. Aliás, 25, verso 5, perdão. Isso aqui é o casamento levirato, tá? O cunhado casando-se com a sua cunhada para poder dar sequência na linhagem do seu irmão falecido. Isso na lei de Moisés, tá bom? 25, verso 5. Quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com o homem de fora. Seu cunhado casará com ela e a tomará por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. Versículo 6. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se, todavia, ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão,
ele irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará uma das sandálias, lembra que eu falei? Para consumar um ato, tirará uma das suas sandálias, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com um homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Então, gente, quando o irmão do falecido não queria casar com a sua cunhada, ele era levado à porta da cidade, oficializado tudo isso, ele levava um cuspe na cara e ainda a fama dele era como aquele homem da família descalçada, ou seja, o cunhado que não quis cumprir o seu dever de cunhado, tá? Isso é o que a lei de Moisés previa. Nós temos um caso específico aí que aconteceu lá em Gênesis 38, versículo 8. Você pode acompanhar comigo? Bereshit 38, versículo 8. Bereshit, que é Gênesis, né, em hebraico, que diz assim: então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita a semente do teu irmão. Verso 9. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Então, ou seja, um caso semelhante aqui, né? Como lemos aqui. A mesma situação. O falecido, o irmão do falecido, aqui, nesta ocasião, ele se deitava com a sua cunhada, tinha relações sexuais com ela, só que na hora de chegar no ápice da relação, ele jogava o seu sêmen em terra, para que a sua cunhada não viesse a engravidar, porque ele não queria ter um filho para suscitar o nome do seu irmão. Tá? Isso aqui é a lei e o costume judaico da época, né? O casamento levirato, para você entender essa questão aí. Então você vê que aqui o contexto vai falar exatamente sobre isso, esse casamento levirato. E Boaz, então, ele cumpre sim com esse requisito, e ele então casa-se com Ruth, não é? Verso 13 aqui de Ruth 4, leia comigo. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Verso 15. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Encerrando aqui o verso 18. Esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. E encerramos aqui o livro de Ruth, espetacular, não é? Olha só que interessante, como que é maravilhoso, né? Essa história bíblica aqui, que realmente fala muito ao nosso coração. E como que a atitude de fidelidade por parte de Ruth trouxe a ela que Deus intervisse nessa história de uma forma sobrenatural. E aí ela casa-se com Boaz, constitui família e torna-se bisavó do grande nome da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, o grande rei Davi, tá bom? Isso aí para você
Eu espero que você tenha aprendido nesta aula de hoje, que Deus possa abençoar a tua vida. Eu vou disponibilizar o PDF desta aula, tá? Daqui a pouquinho, assim que encerrar a aula de hoje, eu vou mandar no WhatsApp de todo mundo aí este PDF abençoado para você estudar essa aula de novo, para você rever esta aula, estudar, anota aí, tá bom? Se tiver dúvida, me pergunta, né? Eu falei muitos termos técnicos aqui, casamento levirato, parente remidor. Então, se você tiver alguma dúvida, me pergunte que eu vou estar respondendo a tua pergunta, tá bom? Queridos, que Deus te abençoe. Espero que você tenha aprendido nesta noite esta aula poderosa. Que Deus possa ter te enriquecido com as mais ricas e abundantes vitórias, tá bom? E na semana que vem, estamos de volta aqui na terça-feira que vem, às 20 horas e 30 minutos, falando sobre o primeiro livro do profeta Samuel. Aí então falaremos sobre o início da monarquia em Israel, tá bom? Então não fique de fora, participe conosco e eu espero você aqui na semana que vem, tá bom? Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração e até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço e boa noite para você. Fique na paz do Senhor Jesus.